Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tony Oliveira, estou aqui para falar sobre conhecimentos gerais e atualidades. E o assunto de hoje é o índice de percepção da corrupção no ano de 2020, ano da pandemia. E para embasar esse assunto, recorremos à Organização de Transparência Internacional, sediada em Berlim, na Alemanha, desde o ano de 1993, cujo propósito é combater a corrupção no mundo, bem como as atividades criminosas ligadas a atos corruptos. Esse estudo é realizado desde 1995, Índice de Percepção da Corrupção, em que avalia 180 países e territórios, atribuindo uma escala, de 0 a 100. 0 quando um país tem a percepção altamente corrupta e 100 para países cuja percepção é tida como muito íntegra. Este índice é o principal indicador de corrupção no mundo, utilizado como referência pelos tomadores de decisão dos setores públicos e privados de todo o mundo. Vocês podem verificar nessa tabela a seguir que a gente tem a métrica em cima, onde está a pontuação. Então você verifica aí 0 a 9, lá do lado direito, 90 a 100. Né? Então, os países melhores ranqueados, eles conseguiram uma pontuação 88, que são Dinamarca, Nova Zelândia. 85, Finlândia, Singapura, Suécia e Suíça. 84, Noruega. 82, Holanda. 80, Alemanha e Luxemburgo. A gente pode dizer que esses são os top 10, né? Os países que têm melhor percepção, que eles são ilibados perante a comunidade internacional, que tratam a sua população da melhor forma possível. E a gente pode olhar na outra tabela, na tabela a seguir, os países com pior percepção, né? Os países que têm um alto grau de corrupção. Então, são países nocivos à sua população. Então, a gente vai verificar aí, ó, Sudão do Sul, Somália, Síria, Iêmen, a nossa vizinha aqui, a Venezuela, Sudão, Guiné Equatorial, Líbia, Coreia do Norte, Haiti, República do Congo. Esses são países que têm a percepção muito ruim de corrupção. E a corrupção ela vai afetar diretamente a vida da população, principalmente os mais carentes. E no meio da tabela a gente vai verificar aí, ó, o Brasil. O Brasil, ele com uma posição 94ª e alçando aí 38 pontos, né? Alçando não, estagnado. Então ele consegue 38 pontos e com nível de corrupção altamente pernicioso à população. Dos 12 países da América do Sul e mais a dependência, o Brasil está atrás de Uruguai, Chile, Argentina, Colômbia, Equador, né? E a variação do Brasil é de 35 pontos em 2019, 38 pontos em 2020. Também, se a gente voltar mais um pouco, lá em 2018, o Brasil havia conseguido também 38 pontos. Né? Então, ele está realmente estagnado. Dentro de uma margem de erro de 4,1 percentual para mais ou para menos, não houve nenhum progresso. Então, nesse patamar, olhando aí a tabela, o gráfico, a gente consegue enxergar que o Brasil está abaixo de 50. Então, um patamar muito ruim para um país que almeja chegar à OCDE. Sequer ficou no mesmo patamar dos BRICS. Né? Os BRICS ele teve uma média de 39 pontos, por causa da Rússia, que ficou abaixo do Brasil, é o único país dos BRICS que ficou abaixo do Brasil, ficou na posição 29ª posição. E os demais países do BRICS eles ficaram acima do Brasil na tabela. Então, mesmo assim, o Brasil ficou abaixo, né, dos BRICS. Ficou abaixo da média geral, que é de 41 pontos, mesmo com a situação horrível lá embaixo, daqueles países que tiraram 18 pontos, 12 pontos. O Brasil ele ficou abaixo da média geral. Então, é necessário que se reveja esses pontos, né? E por que o Brasil está dessa forma? A gente pode atribuir a ingerência do Poder Executivo em instituições como Polícia Federal, Ministério Público e até ataques ao Supremo Tribunal Federal. Então, os órgãos de controle eles deixaram de exercer o seu papel que lhes cabe de fato. Né? E durante a pandemia,
da Covid-19 em 2020, os cofres foram abertos para suprir as necessidades de aquisição e compras de insumos, materiais, equipamentos, medicamentos, vacinas, bem como as necessidades de políticas econômicas e sociais, a fim de suprir as necessidades de negócios, de mercado interno, mas também a população mais carente. Dessa forma, como tudo fora realizado a toque de caixa, a corrupção, que já faz parte de forma intrínseca da política nacional, se aprofundou e pôde ser permeada pela transparência internacional. Segundo a Adélia Ferreira Rubio, a Covid-19 não é apenas uma crise econômica, ela é também uma crise de corrupção. É uma crise cuja a gestão estamos fracassando, pois a corrupção no Brasil no ano de 2020 enfraqueceu as instituições e deixou em xeque a democracia brasileira. Portanto, a Transparência Internacional alerta que o país enfrenta sérios retrocessos no combate à corrupção, denunciados neste relatório. E a composição do índice de percepção da corrupção, ela foi feita através de 13 fontes distintas, produzidas por instituições reconhecidas internacionalmente, como o Banco Mundial e o Fórum Econômico Mundial, além de outras organizações internas do Brasil. Então, concurseiro, esse assunto ele é totalmente pertinente e faz parte das bancas hoje quando elas aplicam as provas, né? Então, as questões elas podem cair de forma direta, de forma indireta ou de forma transversal. Então, entender os indicadores e como eles são utilizados dentro desses relatórios, entender os problemas que são permeados nesses relatórios, faz parte de uma conjuntura de entendimento para resolver as questões a seguir. Então, bons estudos e até a próxima.